Hoje eu não costumo fazer muito isso, mas vou pegar o texto da primeira leitura, o livro do profeta Jeremias. É interessante quando ele fala sobre essa questão do oleiro. O oleiro existe, e é engraçado que normalmente quando a gente pensa que o oleiro ele faz o vaso, depois de feito, ele cozinha aquele barro, e é depois de cozido que ele vai perceber que o vaso não ficou como ele gosta. É engraçado que tudo que Jesus apresenta para nós tem conserto. Então ele está querendo dizer que todos nós, ou melhor, o profeta nos apresenta, todos nós temos conserto. Basta nós querermos consertar. Lógico que muitas vezes para consertar alguma coisa na nossa vida, vamos ter problemas. E normalmente quando a gente começa a consertar, a gente não quer passar pelas dificuldades. E é isso que o livro do profeta Jeremias está nos apresentando. Como o Senhor nos conserta. Esse é um processo. A palavra de Deus nos apresentada aqui, ele vai falar desse oleiro, do vaso, de tudo isso. Só que quando o vaso não sai como ele gosta, o oleiro vem com uma peça, que é uma espécie de martelo grande chamado malho. E ele vem e moe todo o vaso, até que o vaso vire pó. E depois que ele virar pó, ele vai peneirar para tirar as impurezas ainda, e depois de tirar todas as impurezas, ele vai molhar aquela água, aquela terra novamente, para daí sim ele começar a moldar um novo vaso. Para que a gente possa entender mais ou menos isso, e quando eu falo assim, aqui é apresentado o vaso de barro. Eu quero apresentar agora aquilo que a gente tem, talvez que seja muito precioso na nossa vida, que é a nossa confiança no outro. A confiança é como um vaso de cristal. Tem como consertar o cristal depois que ele quebra? Quer dizer, quebrou a confiança, tem como restaurar? Às vezes, alguns de vocês podem dizer, não tem como restaurar. O processo de restauração é o mesmo feito aqui. A diferença é que lá eles vão triturar aquele cristal, que é um vidro, e depois de triturado, eles vão aquecer ele a 50 mil graus, até que ele volte de novo ao estado líquido. E aí, o artífice dos vasos de cristal vai restaurar. Isso serve para a gente entender que tudo na nossa vida tem conserto. Só que muitas vezes, para consertar, eu vou ter que aprender a suportar aquilo que é necessário para que se faça o conserto. Quer dizer, às vezes eu vou ter que passar por momentos de altas temperaturas. Veja que o vaso de cristal a gente conserta, mas eu preciso colocar ele a 50 mil graus. Então, nós temos que olhar bem para a nossa própria vida e ver como nós temos caminhado. E sabermos se nós como temos conduzido a nossa vida no nível desta confiança que temos em Deus e principalmente no outro. Para que nós, assim que for necessário, possamos restaurar, devemos estar preparados para aquilo que precisa ser transformado. E que o Senhor possa se aproximar de nós e transformar assim como transformou o vaso do oleiro. Para o vaso ficar duro, ele vai ter que aquecer a pelo menos 250 graus. Então, eu acredito que é um pouco mais, mas eu falo 250 porque é o que eu tinha ouvido. Então, o que acontece? Quando a gente está cozinhando o barro, ele precisa também passar pela alta temperatura. A alta temperatura é o problema da vida do dia a dia. Agora eu preciso saber como aprender a enfrentar esta luta. Que nós possamos ser conduzidos pelo Senhor, para que assim, como o Evangelho nos apresentou, o pescador que separou os peixes, nós sejamos separados, mas não como os peixes maus jogados fora. Sejamos guardados e sejamos como esses que o Senhor apresentou, que aprende a tirar tesouros novos e velhos da sua própria vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.